Agora vamos para a etapa 4. Essa etapa é uma etapa que chama-se análise gráfica básica, porém eu prestaria muita atenção. Se você já é trader e você se considera um bom profissional de mercado e gostaria de pular essa etapa, eu recomendo que assista. Por quê? Porque todo o curso é baseado em praticidade. Ou seja, eu não vou colocar conceito agora na análise gráfica, eu vou colocar tudo o que eu vejo na prática. Ok? E toda a parte da análise gráfica nesses últimos 8 anos, eu sempre vou dando pinceladas minhas, ou seja, eu estou operando da forma tradicional, mas eu vejo que eu faço um ajuste fino, aquele ajuste funciona melhor, eu coloco na minha interpretação, ok? Essa é a ideia principal, tá? Eu lembro sempre que eu não sou o dono da verdade, mas eu estou aqui contribuindo com o que eu tenho de aprendizado nos últimos mais de 8 anos de mercado, ok? Então, análise gráfica básica, vou tentar ser mais prático possível. E o básico não é bem básico, tá? Vou dando minhas pinceladinhas aí, tá? Então, o que eu gostaria de começar quando se fala em análise gráfica? Por que análise gráfica? Lá no começo, e você que está começando, você que já está há um tempo no mercado, você sempre tem aquela questão, análise gráfica ou análise fundamentalista, né? Análise técnica, análise fundamentalista. O que vamos fazer, o que vai acontecer, né? E normalmente, ainda hoje, infelizmente, as pessoas têm ideia disso aqui, ó. Entendeu? De briga. Tem ideia de conflito. Análise gráfica com análise fundamentalista. É conflitante. Alguns defendem análise gráfica, outros defendem análise fundamentalista. Tanto para o mercado de bolsa de valores, quanto para o mercado externo. O que eu digo para vocês? Eu digo que a análise gráfica e a análise fundamentalista tem que andar assim, ó. De lado, juntas, complementares. E você tem que ter essa ideia. Você não pode só jogar para análise gráfica e ter a análise fundamentalista como um ponto contra. Evandro, você usa análise fundamentalista? Não, eu sou grafista. Evandro, você usa análise fundamentalista para tomar decisão no trade? Não. O meu negócio é análise gráfica. Porém, a gente sabe que a análise fundamentalista é complemento, são dados. Entendeu? Então, assim, tenha em mente que a análise fundamentalista não é simplesmente contra a análise gráfica. Não, são formas complementares, são formas que o mercado se apresenta, são dados, tá? Algumas características que eu gosto de colocar. A análise gráfica vai vendo sempre o histórico do preço, que são os gráficos que nós temos. A análise fundamentalista vai parte econômica. Dados macroeconômicos, dados microeconômicos, dados de momento, dados de muito longo prazo, tá? São estudos mais aprofundados. O que a análise gráfica tem? Ela é mais rápida. O gráfico está aí. O gráfico de hoje é diferente do gráfico de ontem. Então está crescendo, está tendo negociação. Então a análise gráfica é muito mais rápida, principalmente para quem trabalha em tempo curto. Se você trabalhar análise gráfica por um tempo mais longo, você pode ficar mais tempo para ter um resultado na operação, trading, mas também ela vai acontecendo dia a dia. E uma análise fundamentalista muitas vezes é mais demorada. Por quê? Porque precisa de dados econômicos que vão sair uma vez por mês, porque precisa um balanço de empresas que vão sair trimestralmente. Então é uma característica de cada uma. Tá? Análise gráfica é mais prática. Tu vê o gráfico, você traça, você quer comprar, você quer vender, normalmente assim. E a análise fundamentalista, ela passa por analistas que são formados e são muito competentes, e eles passam a opinião deles, eles fazem a interpretação. Taxas de juros, desempregos, crescimento industrial, crescimento imobiliário, entendeu? Tudo isso aqui reflete no nosso dia a dia. Tanto é que a análise gráfica muitos operam notícias. Então, quando eu falo que a análise fundamentalista a gente deve observar, mas não ter aquele conflito, temos que valorizar os profissionais de análise, mas também nós temos como tirar nosso leite de dia a dia. É assim que funciona, tá? Análise gráfica normalmente somos nós, né? Traders, queremos fazer. E análise fundamentalista, e eu gostaria de colocar muito aqui para vocês pensarem e para vocês terem ciência. Eu não sou não sou uma pessoa especialista em análise fundamentalista, porém os analistas aqui, não é só uma notícia que sai, tá, gente? Análise fundamentalista não é só pegar um calendário econômico lá e sair uma notícia que vocês acham que é análise fundamentalista, não.
entendeu? A pessoa, os analistas que são formados vão muito além das notícias, tá? Interpretações. Evandro, você escuta alguém para fazer teus trades? Não, eu não escuto. Eu escuto, né? Tenho 2 ouvidos, escuto, mas minhas decisões todas no meu dia a dia, na minha conta, né, está aqui, análise gráfica, ok? Então, mas eu gostaria de colocar para vocês porque a gente está em constante evolução, a gente está aprendendo sempre, tá? E as pessoas são muito bem formadas. Então é isso aqui, análise gráfica é o que eu faço, é o que a gente vai querer pra gente, é o que eu estou passando para vocês, perfeito? O que a gente pode ver na análise gráfica? A análise gráfica é como se fosse uma loja, uma lojinha, um supermercado. O que você vê aqui dentro desse supermercado? Eu vejo que tem uma prateleira aqui com vários produtos, aqui tem produtos diferentes, temos outros produtos aqui, temos aqui uma gôndola com produtos, aqui embaixo uns biscoitinhos amarelos, aqui em cima no caixa alguma coisa, tem um café, enfim, né? Tem um empacotado aqui. Temos vários produtos, é uma loja. O mercado financeiro é assim. O mercado financeiro tem vários produtos, entendeu? Quando a gente fala de índice lá que eu estava falando lá, a gente tem Brasil, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Somente dentro dos Estados Unidos tem vários índices. Então, esses são os produtos que existem no mercado financeiro. Vale a pena estudar. Nós estamos falando de um produto aqui. Esse nosso curso aqui é o que eu opero. Eu trabalho com este produto, com DAX. Então, digamos que DAX fosse este produto aqui. Eu estaria trabalhando com este produto. O que eu recomendo? Principalmente para quem tem menos capital e para quem está começando. Quando você começa, já falei lá no começo, você não olha para todos. Eu acredito que você deve se concentrar em poucos produtos e compreendê-los bom e extrair lucratividade desses produtos. Amigos meus, que a gente participa de grupos, né, de traders, o pessoal sempre fala, sabe qual o segredo do sucesso? Eu não sei, mas do fracasso seja multitarefas, né? Faça tudo e não faça bem feito. Então o que eu estou aqui, já estamos falando somente de um produto de DAX, escolha o teu produto dentro do mercado financeiro, no nosso caso é DAX, e vamos trabalhar com ele bem operado. Vamos ser especialista, vamos nos dedicar tempo a ele. E aí a gente vai conseguir extrair. Além de a gente ter vários produtos, porque a ideia dessa imagem aqui, porque a gente tem isso aqui ó, no mercado, ó, gente. E aí, por isso que eu coloquei o nome prático. Vamos lá. Nós temos análise gráfica, nós temos teorias, temos Down, Elliott, temos lá quem fala muito de canais, temos padrões de candles, temos o price action, temos lá só os padrões gráficos aqui, triângulos, simétricos, ascendente, descendente, flâmulas, cunhas, bandeiras, retângulos, ombro, cabeça, ombro para um lado, ombro, cabeça, ombro para o outro. Se você for partir para o mercado, análise gráfica tem indicadores, tem osciladores, tem MACD, tem RSI, estocástico, bandas de Bollinger, Fibonacci, Shimoku, Williams, enfim, citei alguns aqui, fractal, OABV. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque normalmente quem vai para o mercado passa a usar ou testar uma série de coisas. Faz parte lá do aprendizado buscar um pouquinho de tudo. Evandro, tudo funciona? Evandro, tudo isso aí não funciona? Não, não é assim. O que acontece? Você tem que achar o que você... Tem gente que ganha dinheiro que o Evandro conhece com média móvel? Tem. Tem gente que ganha dinheiro com RSI? Tem. Tem gente que ganha só com padrões? Tem. Tem gente que ganha dinheiro com price action? Tem. Porém, quando você chega no mercado, tem tudo isso aí. E se você misturar tudo, você não chega a lugar nenhum. O que eu gosto e eu que gostaria de passar para você, que é o que eu faço isso aqui, ó, hoje. Eu risco, a grande maioria, eu passei por tudo isso aí, dá para extrair lucro com tudo isso aí? Dá, mas se nós simplificarmos, a gente também consegue. O que significa? Sobra isso aqui. Análise gráfica pura, padrões de candles e price action. É isso que a gente vai fazer trade, é isso que eu vou passar para vocês. É óbvio que eu vou passar com ajuste fino do meu ponto de vista pela análise gráfica. É óbvio que eu vou passar os meus padrões de candle para análise
gráfica, né, fazer um ajuste fino, e vou fazer um ajuste fino na forma que eu vejo com Price Action dentro do DAX. Ok? Senão não teria por que você fazer o curso. E ao final dessa análise gráfica, eu quero que você saiba fazer isso aqui, ó, leitura de gráficos. Ou seja, eu quero que você saiba se posicionar. Eu quero que você saiba se posicionar. Por que você vai comprar um carro numa concessionária? Você vai comprar um carro com um motorzão ou com um motorzinho? Porque tu tem parâmetros, você sabe medir. Você vai comprar um carro grande, um carro para 4 lugares. Você sabe. Você sabe. Você não terceiriza uma compra de um carro, você vai lá e executa. Aqui na análise gráfica eu quero que quando você vai para o mercado, você vai com um olhar, e aí o que acontece? Você sabe o que você está vendo. Você sabe se posicionar, entendeu? E aí você vai fazer a leitura de gráficos. Porque para ser vencedor no mercado financeiro, existe vários fatores técnicos e pessoais, mas se você não souber fazer leitura de gráficos, na análise gráfica vai embora. Por que você está comprando? Por que você está saindo? Será que vai mais? Será que não vai mais? Entendeu? E a gente tem que identificar nessa leitura de gráficos se nós estamos com força compradora ou se nós estamos com força vendedora. O mercado é formado por nós, gente. O mercado é formado por compradores e vendedores. Se todo mundo está comprando, o negócio sobe. Se todo mundo está vendendo, ninguém quer mais, o preço cai, vamos vender logo antes que caia mais. É isso que acontece no mercado. Se você fechar teus olhos para isso, não quero saber, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Você pode saber usar indicadores, pode usar qualquer teoria, se você não tiver em mente que o mercado é formado por isso, adiós. E é isso que eu quero que vocês vejam. Tranquilo? Vamos lá. Gráficos. O gráfico é uma representação do que aconteceu em determinado período, tá? É o que está acontecendo lá com o índice da Alemanha, com o DAX. O que aconteceu na semana, o que aconteceu no diário, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. É uma representação. E existem várias formas. Tu vai na tua plataforma lá, você vai no MetaTrader, você pode escolher. Você pode escolher o que você vai ver. Eu quero ver o que aconteceu numa semana em DAX. Vai lá. Eu quero ver no diário, como ele se formou. Entendeu? A informação está aí. Entendeu? Nos últimos... Vou colocar um exemplo aqui. Nos últimos... Desde 1988 está aqui a informação. Correto? Correto. Eu quero separar nessa semana. Está aqui o gráfico semanal. Eu quero separar diário. O que aconteceu a cada dia? Eu quero separar H4. Ou seja, ele vai pegar um período... Vai pegar 4 horas e vai mostrar o que aconteceu. Vai pegar H1, vai mostrar o que aconteceu. Vai pegar 30 minutos e vai mostrar o que aconteceu dentro de 30 minutos. E assim vai. Ok? É importante vocês saberem que a representação gráfica vai mostrar nesse um período. Tá? Mas como se dá uma movimentação gráfica? Vou mostrar os tipos de gráficos. Existem os gráficos de barras. Existem os gráficos de linhas. Existem os gráficos... Deixa eu voltar aqui para falar rapidinho. Tá? Gráficos de barras e linhas não são os mais usados, são os candles, mas existe uma certa representação. Como o nosso assunto não vai ficar em cima desses gráficos, eu não gostaria que você te encher com um monte de teoria sobre esses gráficos que nós não vamos usar lá na frente, né? Tem que ser prático. Temos os gráficos de ticks, ou seja, esse gráfico ele não usa o fator tempo, tá? Para quem está começando, eu não recomendo ir para ticks, ok? Ele faz um candle ou ele faz uma barra, mas ele não usa o fator tempo, ele usa o fator negócios. Ou seja, ocorreu uma compra, 2 compras, 3 compras, 4 compras, você colocou lá, quando der 5 negócios, ele forma, deu 1, 2, 3, 4, 5, ele mostra o que aconteceu naqueles 5 negócios, ok? Evandro, vamos usar gráfico de ticks? Não, tá? Então se você quiser estudar um pouco mais, saiba que existe esse gráfico de ticks. Eu colocaria num segundo momento, não para quem está iniciando, até porque não é tão popular, tá? E gráfico de Renko, tá? Gráfico de Renko, vou citar aqui, não é o assunto deste curso agora, mas o gráfico de Renko é um gráfico que o Evandro usa, que o Evandro tem experiência,
tá? E no momento certo estarei apresentando para todos. Então o gráfico de Renko é a mesma situação. O que ele tem? Ele não usa o fator tempo e ele não forma candle barra, e sim ele forma box ou caixas. Aqui eu tenho um exemplo de um Renko, ele pode ser de várias. O que acontece? Num candle de uma hora, por exemplo, vai formar um candle dentro de uma hora, das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5 e das 5 às 6. Se tivemos pequena movimentação naquela hora ou tivemos muita movimentação, ele vai mostrar, correto? Um gráfico de Renko funciona o seguinte, ele vai movimentar por uma faixa de preço, vou colocar aqui 10 pontos, ou seja, se o preço estiver movimentando dentro desses 10 pontos, ele não vai mostrar nada. Se ele sair desses 10 pontos, ele começa a fazer outras caixas. Então é por preço, tá? Então aqui ele movimentou 10 pontos. Se ele ficar movimentando menos de 10 pontos o dia inteiro, ele não vai formar absolutamente nada, ok? Não vou me deter muito tempo no Renko, tá? Também não recomendo para quem está começando. Por quê? Porque tem o gráfico de Renko, ele é muito rápido às vezes, tá? Então é outra forma de ver o mercado. Praticidade. Simplifiquem, ou seja, se a gente usar candles, todo mundo utiliza, a grande maioria utiliza e dá para tirar lucro. Candle é um modelo gráfico que representa o movimento dos preços em forma de vela, ou seja, vai mostrar, se eu estiver trabalhando com um gráfico de 1 minuto, cada barrinha representou 1 minuto, ok? O que aconteceu nesse 1 minuto, nesse minuto e assim por diante. Esse minuto teve uma movimentação maior, este teve uma movimentação vermelha, este azul, este vermelho. Se este mesmo gráfico me mostrar dia, ou seja, aqui aconteceu um dia, ele vai é um dia de queda, é um dia azul, outro dia azul, 2 dias de queda, 1, 2, 3 dias de alta, 1, 2, 3 dias de alta, 1, 2, 3 dias de queda. É conforme o tempo. Se eu trabalhar no gráfico diário, me mostra um dia. Se eu trabalhar no gráfico de M15, ou seja, 15 minutos, isso aqui vai representar 15 minutos. Ok? Nós vamos trabalhar com candles. Perfeito? E agora vem a parte que eu me divirto mais, que eu gosto e que eu gostaria de falar para vocês. Tá? Estão aí os candles, né? Precisamos entender os candles. É a parte básica, mas é importante para você que está chegando. Normalmente, por que o preço é vermelho? Tá? E por que ele é azul? Azul, e muitas vezes as pessoas usam verde, tá? Vai de cada um. Eu representei aqui sendo azul. Por quê? Vermelho, queda, ok? Então significa que nós temos, todos os candles, nós temos alguns pontos. E eu vou mostrar para vocês por preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Muito simples. O preço do DAX está em pontos, né? No caso, o preço aqui é em pontos. Ele abriu aqui. O que acontece? Ele caiu e ele fechou aqui, ok? Pelo fato dele ter caído, ele ficou vermelho, ok? Mas dentro desse tempo, ou seja, o candle tem o seu tempo, né? O que aconteceu? Ele abriu, ele chegou a subir até aqui em cima, ele chegou a ir até lá embaixo, mas ele fechou aqui. Ou seja, aqui é o preço de abertura, e aqui o preço de fechamento. Digamos que isso aqui seja um dia. Ou seja, no início do dia ele abriu aqui, ao longo do dia ele chegou a subir até aqui em cima, depois ele chegou a estar até lá embaixo, mas no final do dia ele fechou aqui. Ok? Então, por que ele é vermelho? Porque ele abriu de manhã, ou no dia, e terminou aqui. Ficou vermelho. Caso fosse positivo, ele teria aberto e fechou aqui em cima. Por quê? Porque ele fica positivo. Essa troca de cor é automática, ok? Máxima, mínima, abertura e fechamento. Isso aqui é muito simples, bem rapidinho, não vou deter muito tempo, tá? Aqui o comparativo dos dois candles simples, né? Ou seja, se eu trabalhar com um gráfico diário, ele abriu aqui. Primeira coisa, se ele está azul é porque ele já subiu. Então ele abriu aqui, subiu e fechou. Abertura, fechamento. Mas dentro do dia, por ser um gráfico diário, ele chegou a estar lá em cima. Daí ele voltou, então formou uma sombra. E quando ele chegou a estar lá embaixo e retornou, ele também fez uma sombra. Evandro, enquanto ele abriu aqui,
ele abriu e ele caiu. Enquanto ele abriu e ele caiu, ele estava se apresentando desta forma aqui. Depois que ele retornou e começou a subir, ele começou a formar um filetezinho e a partir daqui ele começou a ficar positivo. E ele chegou lá no máximo. Quando ele estava no máximo lá em cima, ele estava assim. Depois ele recuou e fechou assim. Bem tranquilo, né? Esse é o conceito de candle, tá? Podemos trabalhar com todos aqueles tempos gráficos, tá? Se a gente trabalhar com um candle que representa uma semana, ou seja, ele abriu na segunda-feira aqui e ele fechou na sexta-feira aqui, ok? Se a gente trabalhar com um candle aqui de H1, ou seja, ele abriu às 3 horas aqui e ele fechou às 4 horas aqui, representou dentro de uma hora. Se a gente trabalhar com um gráfico de 15 minutos, ele pode ter aberto aqui às 15 horas e ele fechou às 15h15, ok? Importante. Esse aqui é o conceito básico. E agora eu já gostaria de colocar para vocês, nesse próximo slide, o que eu vejo nos candles, tá? Esse aqui é o conceito básico de candles. A gente pode ir para o gráfico, a gente vai ver isso tranquilo, tá? Mas o que eu vejo nos candles é isso aqui, gente. E por favor, gravem, marquem na parede, façam... Tem carvão em casa, pinta a parede de carvão, não tem problema, entendeu? Você vai lembrar para sempre, vai ficar gravado, pinta de carvão, pinta de giz, faz o que precisar, mas você vai ter que gravar isso aqui. E a partir desse slide aqui, sempre que houver queda no mercado financeiro, ou seja, sempre que houver queda ou você começar a enxergar o que o Evandro vai te mostrar agora, eu preciso que você veja da mesma forma que eu vejo o mercado, ok? Vamos lá. Se aparecer um candle assim, o que isso significa? Vamos lá. Gostaria de explicar para vocês. Isso significa o seguinte: o preço ele abriu aqui, ele abriu e ele fechou aqui. Abertura e fechamento. Até aí está tudo certo. Tranquilo? Depois que ele abriu, ele tentou subir lá em cima, ele retornou, então ficou o filete e chegou ali embaixo e fechou, ok? Algumas pessoas chamam de pimbar. Eu, de agora em diante, não vou falar nenhum tipo de candle. Eu não vou falar em arame, eu não vou falar em golfo, eu não vou falar em nada. Eu vou falar em candle. Você olhando o candle, você dá o nome que você quiser, mas você vai fazer a leitura e você vai se posicionar no mercado, ok? O que acontece com isso aqui? Ele abriu, ele subiu e ele caiu e fechou aqui. O que significa isso aí? Normalmente, o mercado está fraco. Por quê? Porque o mercado poderia ter feito um outro filetezinho aqui embaixo e aí o significado era diferente. Significou que o mercado abriu, ele subiu, ele caiu lá embaixo e ele retornou, correto? Tinha a abertura aqui e o fechamento. Perfeito. Não aconteceu isso, entendeu? Aconteceu o quê? O mercado abriu, tentou subir, caiu e ficou. Esse cair e ficar aqui mostra o que, gente? Mostra que tem força vendedora. Olha aí. Força vendedora para queda. Tá? Isso que eu preciso que vocês enxerguem. Porque quando a gente tem aqui, a gente tem a seguinte situação. O mercado abriu aqui. Entrou comprador, 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 comprador. E aqui em cima começou a entrar vendedor, 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 equilibrou. E aqui entrou venda, 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 venda e ganhou os vendedores. Correto? Quando um candle ele abre e tem a parte de baixo, significa que começou a entrar comprador e voltou. Aqui não teve comprador. Então, o que a gente viu? Força compradora, entrou muita venda e ficou. O mercado está fraco. E eu preciso que, independente do tempo gráfico, quando você enxergar isso dentro de um gráfico a partir de hoje, você enxerga com isso aqui, ó. Tu imagina que vai um estopim, você vai acender e ele vai lá para baixo.
Perfeito? Evandro, é uma regra, ele sempre vai lá para baixo? Não, não é uma regra. Mas se a gente voltar para a parte interna do mercado, o que significa? Que entrou comprador, não conseguiu, entrou vendedor e ficou. A chance do pessoal estar vendo aqui é mais venda. O mercado está fraco, ou seja, você vai tem comprador, tem vendedor, tem mais vendedor. Só isso. Não estou dando estratégia, não estou dando nada. Só quero que você enxergue dessa forma. Perfeito? Depois que você enxergar esse candle, existe esse outro candle aqui. Ô Evandro, se aquele era fraco, o que acontece agora? O que você enxerga com isso? O que você enxerga? Mesma coisa. Vamos lá. Entrou a abertura aqui, tentou subir, comprador, né? Vou fazer aqui. Entrou vendedor, vendedor, vendedor e olha a venda. Concordam? A partir daqui entrou venda, 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 venda e foi. E aí? Ficou. O que isso vai significar? Que o mercado está mais vendedor ainda. O mercado está com força vendedora. Então, quando você enxergar esse tipo de candle, a partir de agora, eu gostaria que você enxergasse o mercado naquele momento, naquele candle, com força vendedora. Evandro, e esse candle aqui? Vamos lá, vamos analisar. Nós estamos começando só agora a falar de candle, não falamos nada de análise gráfica concreta, de estratégia, ponto de compra, ponto de venda, nada. Só estamos vendo as primeiras observações do candle, é uma observação, nada demais. O que significa aqui? Que o mercado abriu, abertura, porque ele está vermelho, né? Então ele é queda. Ele tentou subir e o que aconteceu? Queda. Vamos lá? Vamos ver. Isso aqui é o que? Compra. Compra. E depois venda. Opa! Né? E depois o que nós tivemos aqui? Nós tivemos, comprou, subiu e caiu e ficou. Olha o tamanho da compra aqui, olha o tamanho da compra anteriormente e mesmo assim aqui as vendas ganharam. Aqui as vendas ganharam. Aqui não teve muito comprador e cara, olha as vendas aqui. Eu quero que você enxergue esses candles a partir de agora com força compradora e força vendedora. Perfeito? Mercado fraco? Perfeito. Tem mais venda. Mercado fraco? Sim, tem mais venda. Mercado fraco? Sim, tem mais venda. Depois nós vamos ter que colocar ele no meio dos gráficos para ver onde se a gente vai comprar ou vender. Mas eu quero que você enxergue o mercado sim. Perfeito? Tenho certeza que a próxima figura que eu vou mostrar agora, você já vai ter uma opinião formada. Ou seja, sem gráfico nenhum, só com o próximo candle que eu vou colocar, você já vai ter uma definição. Isso é importante. Com 2, 3 slides de análise gráfica, eu só mostrei os candles antes, nós estamos no segundo slide de análise gráfica e tenho certeza que você vai conseguir fazer uma leitura desse padrão aqui, ó. Comprador ou vendedor, pessoal? O que o Evandro vê aqui? Eu vejo o seguinte, eu vejo que entrou, ele está vermelho, ou seja, ele abriu aqui e fechou aqui. Perfeito. O que aconteceu com ele? Ele abriu aqui, ele não subiu, né? Não teve essa parte aqui. Ele caiu, ele voltou e fechou aqui. Certo? Ele abriu aqui, ele até subiu, ele caiu e fechou aqui. O que nós temos aqui? Cara, não tinha comprador nesse candle aqui. Tinha o que? Venda, 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 venda. Venda, 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 venda. E o que aconteceu aqui? Comprador, comprador, comprador. Até vou colocar azul, né? Comprador, 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 comprador. O que você enxerga como força compradora? Você enxerga neste candle aqui, tu enxerga compra ou venda? Neste candle, compra ou venda? Neste candle, compra ou venda? E neste candle, compra ou venda? Qual é a força principal? Quando você olhar esse candle, você já vai ver com outros olhos.
Poxa, se ele abriu e fechou aqui, se ele abriu e ele fechou aqui, se esse aqui ele abriu e ele fechou aqui, opa, se ele fechasse aqui embaixo era força vendedora total. Como ele retornou, já me mostrou a possibilidade de entrar força compradora no mercado, correto? Então, isso já é um indicativo. Eu já vou começar a olhar, correto? Eu já vou começar a olhar diferente, eu vou começar a prestar atenção. Por quê? Porque já não tem tanta força compradora. Perfeito? Então era isso, tá, pessoal? Isso na observação dos candles, é óbvio, né? Que eu gostaria de colocar para vocês. Então o que acontece? Deixa eu colocar para vocês. Nesse primeiro candle aqui, olha só, força vendedora. Lembra do estopim, entendeu? É uma regra que ele vai cair sempre? Não. Esse segundo candle é uma força vendedora. Esse terceiro candle é uma força vendedora. E esse candle aqui é uma força vendedora ainda? Você vai confiar com a força vendedora? Não, é diferente, né? Não é. Fica de olho nesse candle, entendeu? Ele não fechou azul, ele podia ter fechado azul. Ele podia ter subido daqui para cima, né? Ter voltado mais e ter fechado azul. Não é o caso. Mas ele já mostrou que não tem mais tanta força vendedora. E eu preciso que você faça essa leitura, que você olhe os candles dessa forma. Perfeito? Agora nós vamos pelo mesmo lado, porém o lado comprador. Mesma situação. Primeiro candle, o que significa que o mercado está forte. O que eu preciso que tu veja nesse candle aqui? Eu preciso que tu veja o que o mercado está te falando. O mercado ele fez a abertura aqui, ele caiu até aqui embaixo, ele retornou e retornou até lá em cima e fechou lá. Ou seja, nós tínhamos vendedores aqui, foram embora e começamos a chegar comprador e não chegou mais vendedor. Fechou na máxima. Tá? Não é regra, mas eu preciso que você memorize isso aqui. Um foguete. Disparar. Entendeu? Conforme a posição que ele dá conforme a posição que ele dá dentro do gráfico, você vai ter que saber que entrou comprador e se ele acender aqui em cima, vai embora. Ok? Preciso que você fique com isso no candle. Na marca. Outro candle. O que você acha que aconteceu agora? Vendedor ou comprador? Poxa, agora a gente já tem experiência. O mercado abriu, chegou a ficar vermelho, mas retornou e disparou lá para cima. Então ele fez a abertura, ele fez o fechamento. Aqui tínhamos venda, foi embora a venda, entrou comprador, e entrou muito compra e ficou lá em cima. Não teve a oportunidade de entrar vendedor para fazer aquele filetezinho. Se tivesse o filetezinho lá em cima, seria o quê? Entrasse vendedor. Não teve. Esse aqui não teve nesse candle aqui. Ou seja, nesse candle nós tivemos somente mais comprador. Ok? E o próximo candle? Bom, agora eu não preciso mais explicar, né? Agora a gente já consegue ver juntos, tanto eu quanto você. Força compradora também. Muita força compradora. Entendeu? O que acontece? Ele abriu, ele caiu um pouquinho, os vendedores já foram vencidos e foi para compra lá em cima. Tá? E agora aparecendo este candle aqui, o que você me diz? Força compradora? Aqui no primeiro temos força compradora, no segundo temos força compradora, no terceiro temos força compradora e neste aqui. Vamos fazer a leitura desse candle aqui. A leitura é a seguinte, ele abriu aqui, ele até subiu até lá em cima, mas ele já retornou tanto assim e fechou aqui. Correto? O que nós tínhamos aqui? Entrou venda aqui no começo? Não, não entrou nada disso. Entrou compra. E aí o que acontece? Começou a entrar venda e venda e parou por aqui. Os compradores ainda acabaram ganhando, porém tu vê que aqui não é um... Aqui mostra que tem muito mais comprador, aqui tem mais comprador e aqui também tem comprador, né? E aqui não. Aqui tem comprador, mas já tem vendedor na área. Perfeito? Então eu separei de forma diferente, né? Eu separei com candles negativos, separei com candles positivos para mostrar para vocês. É importante, tá?
E não rotulo os candles, simplesmente identifico eles dentro do gráfico e eu vou colocar para cada um. Perfeito?